Saudações neste dia eterno de santidade, que criamos em cada um de vocês, nossos santos anjos, todos os que verdadeiramente amam a luz, a verdade de Deus. Estamos felizes em saber que é com o temor reverente e gozo do céu que vocês nos oferecem suas mentes e corpos em sacrifício vivo e santo, mostrando agradecimento a Deus por estarem vivos espiritualmente. Que lindo saber que tem nossa paciência, a dos santos Deus Melquisedeque Lisbete, para esperar com nosso gozo e paz do céu, que se manifestem todas as coisas que pediram com um coração puro, que não estão em afã, nem desconsolados ou em incerteza, como está o resto do mundo. Vocês não têm medo, porque conhecem bem a Deus e têm o nome de Deus Pai, Melquisedeque, e o de seu Cristo Lisbete, escrito em suas testas. Têm nossos armamentos do céu para vencer a morte e não perecer jamais. Isso nos agrada grandemente. Sabe quão maravilhoso é conhecer e ter a fé de Cristo, e saber detectar o ladrão desde longe quando vem tentar roubar-te a paz do céu, que te dei porque conhece bem a voz de teu pastor Cristo Lisbete, e sabe que quando vierem pensamentos que não são da minha paz e repouso do céu, e sim de enfermidade e tristeza, indignação ou ira e muitas outras coisas más, que são do inimigo e não de Deus Melquisedeque Lisbete. Você tem os armamentos de Deus, prontos para vencer esse ladrão. Tem a quem pedir para que te ajudem e não deixar que te roube nenhum dos presentes que Deus te dá. Isso é tão maravilhoso, que consolo tão grande. Bem-aventurados os homens que sabem por onde vão entrar os ladrões, pois podem mover-se, reunir seus bens e preparar-se para a ação antes de que cheguem os ladrões. Estai em alerta e guardai-vos do mundo terreno, cinge vossos lombos com minha fortaleza e preparai-vos para a ação, para que os ladrões não possam penetrar e encontrem fechado o caminho a vós. Porque, senão, as dificuldades de que suspeitais se farão realidade. Meus filhos obedientes sabem quando vem o ladrão para roubar, porque eu lhes ensinei qual é a verdade. Portanto, qualquer coisa que não seja minha verdade é uma mentira e um ladrão que tenta tirar de ti o repouso que te dou. Graças a que Deus Pai e Cristo estão presentes em suas mentes, vocês são livrados desses ladrões. Aleluia! Que lindo é saber que neste dia eterno de paz do céu, que lhes presenteamos, vocês escolheram a vida que Deus oferecem e são como Cristo, e com orgulho tomam sua cruz e seguem a mim, ao Cristo vivente, em seu crescimento espiritual. Porque assim vocês também podem crescer espiritualmente junto a mim, vencendo a corrupção e a morte, e, portanto, beneficiando-se do maravilhoso presente de Deus, de ter a Deus Pai e Mãe ao teu lado, protegendo-te e guiando-te no único caminho de santidade que agrada a Deus, e que o homem não conhece sem mim. Porque é através de mim que Deus está cumprindo sua promessa de dar a verdadeira vida eterna a todo aquele que me ama de verdade, assim como Deus Pai e eu amamos, mostrando o nosso amor eterno. Que enorme privilégio! Amém, aleluia! No tema de hoje, a ressurreição e a morte, vou-lhes mostrar a verdade de que Cristo não morre primeiro para depois ressuscitar, senão que primeiramente é ressuscitada, para então morrer e assim poder chegar a ser a morte da morte. E para que seu povo também possa dar morte à morte, assim como Cristo. E ser a morte da morte é vencer a própria morte, ou seja, vencer tudo aquilo que te leva a morrer, com o conhecimento do céu de Deus, que ressuscitou a Cristo Lisbete. Vencer a morte não pode ser através de uma morte física, porque então não é uma vitória sobre a morte. Dar morte à morte é dar fim a ela. E isso não acontece da noite para o dia, ou instantaneamente como em uma ressurreição mística. É necessário o tempo de Deus para poder vencer a morte com a sabedoria de Deus. Se fosse de uma maneira sobrenatural, já teríamos visto algo assim, porque se essa é a forma,
na qual Deus quer que se manifeste sua promessa, então isso é o que teriam feito há muito tempo. Por isso, no Evangelho de Felipe, um dos escritos que ocultaram, diz que aqueles que dizem que o Senhor primeiro morreu e depois ressuscitou estão em um erro, pois ela ressuscitou primeiro e depois morreu. Se alguém alcançou a ressurreição, não morrerá, pois Deus está vivo e sempre estará. Aqueles que afirmam que primeiro morrerão e depois ressuscitarão se equivocam. Se eles não receberem primeiro a ressurreição, permanecendo ainda em vida, não receberão nada, deixando seus corpos. Isso está claro, e vocês já sabiam isso porque Cristo mesma lhes ensinou que quando alguém morre fisicamente, aí terminou tudo, não existe nada depois dessa morte. Por isso não quero que você morra, porque para poder alcançar a ressurreição e chegar a adquirir a vida eterna dos Deus vivos para sempre, tem que estar vivo fisicamente e assim poder morrer ao Seol, sendo mais do que vencedores em Cristo Lisbeth. O Seol é a profundidade de pensamentos densos que te apartam de Deus e jamais te permitirão encontrar a Deus se insistir em se manter nessas águas turbulentas do mar, apesar de Cristo estar te ensinando a não ter medo dessas águas turbulentas e surgir delas e caminhar sobre essas águas. A palavra denso significa que tem muita matéria ou massa, com relação ao seu volume, que está formado por elementos que estão muito próximos uns dos outros. Assim é a mente carnal, porque o propósito do inimigo é trazer uma inundação de pensamentos e te manter submerso nessas águas, nesses pensamentos maus e negativos, para te levar à destruição e morte. E só Cristo Lisbeth é quem pode te ensinar a como vencer a esses pensamentos que tentam destruir-te, assim como ela foi ensinada por Deus Pai Melquisedeque a vencer. Diz em Salmos 29, 10 e 11, Jeová Melquisedeque e Lisbeth presidem no dilúvio, e se sentam como rei e rainha para sempre. Jeová Melquisedeque e Lisbeth darão poder a seu povo, abençoarão a seu povo, com sua paz do céu. Mas é somente na ressurreição que alguém pode ser feito perfeito como Deus manda, assim como quando Deus Pai me despertou, e eu, como seu Cristo, disse a vocês, eu sou o Deus Todo-Poderoso Melquisedeque e Lisbeth, andem diante de mim e sejam perfeitos, assim como seu Pai Celestial é perfeito. Isto não foi dito na dispensação passada? Lá nos diziam para sermos coxos e débeis? Mas estando já presente Deus Pai e Cristo, em sua nova dispensação do Espírito Santo, é que Deus te exige em perfeição em sua santidade, porque sabem que assim você pode, se de verdade quiser. Nós, Deus, somos justos e sabemos que primeiro tem que existir uma ressurreição, para que você possa chegar a ser perfeito em sua presença. Para isso, te foi dada a ajuda idônea, tua mãe espiritual, Cristo Lisbeth. Eu só ajudo o ser humano a ser perfeito diante de Deus. Não para te destruir. Eu não posso negar a mim mesma, a santidade de Deus Pai está em mim, e isso é a única coisa que eu promovo, amém? Agora, se de verdade Cristo morreu fisicamente, cravada brutalmente em uma cruz de madeira, então não tem sentido que ela diga antes de morrer, tome sua cruz e siga-me. Aquele que não tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Porque isso significaria que está dizendo a todos aqueles que a seguirem que terminem como ela, cravados em uma cruz de madeira, morrendo uma horrenda morte. Quando isso contradiz o que Cristo veio trazer ao mundo, que é vida em abundância, a vida eterna. Não tem sentido que Cristo venha falando sobre a vida eterna que receberiam por crer nela, seguindo-a, e que os guie a morrer fisicamente. É depois de que Cristo ressuscita que ela pede que a sigam em sua santidade do céu, tomando cada um sua cruz, fazendo morrer o corrupto e mortal em cada um de seus seguidores. Porque se você não ressuscita com minha sabedoria, jamais poderá saber como morrer a morte. Nós, Deus, somos os únicos que dizemos e mostramos que não queremos a morte física de ninguém. Isso fazem os falsos profetas, os anticristos, ministros de Satanás, que não lhes importa a tua vida, só a deles. Portanto, tem que existir a ressurreição,
Primeiro, já que é na sabedoria do céu que alguém é ressuscitado e depois tomar sua cruz e morrer a tudo o que conhecia antes de ter ressuscitado juntamente com Cristo. Por isso diz em Gálatas 2:20 que com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E o que agora vivo na carne, ou seja, estando vivo fisicamente, vivo na fé da esposa de Deus Pai, a qual me amou e entregou a si mesma por mim. E em Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente com ela, para a morte pelo batismo em seu Espírito Santo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em vida nova. Porque ainda estando mortos em pecados, Deus Pai Melquisedeque deu vida a vocês juntamente com Cristo Lisbete. Por sua graça são salvos, e juntamente comigo os ressuscitou. E igualmente os fez sentar nos lugares celestiais com Cristo Lisbete. Ao dar-lhes minha sabedoria do céu, os sentei à minha destra, lhes dei minha autoridade para vencer, assim como Deus Pai a deu a mim, ao sentar-me à sua destra. Que beleza! Ninguém pode dizer que não é assim. Esta é a verdade e vocês são testemunhas disso. Que privilégio tão grande te demos! Você sabe onde está sentado? À destra de Deus mesmos. Se você entende isso como eu entendo, você deve ser a pessoa mais feliz do mundo. E nada te tira de teu reinado na mente, nada em ti nem fora de ti pode te roubar o repouso eterno que te demos. E demonstra isso a todos os que te conhecem, porque fazendo assim é que você tem o favor de Deus. Não se duvida e se envergonha de ter a nós contigo. Recorde que somos Deus de ação, mostramos nosso amor e agradecimento, e nos agrada que nossos filhos espirituais nos demonstrem o amor e agradecimento diante de todos. Certamente digo, se você não se envergonha de mim, eu lhe asseguro que não terá limites do bem que você poderá fazer em nosso todo-poderoso nome Melquisedeque Lisbete, para si mesmo e para seu entorno. Amém. Aleluia. A ressurreição e o conhecimento do céu são sinônimos, porque se é por falta de conhecimento de Deus que o povo perece, então, quando te é dado o conhecimento do céu, você é ressuscitado juntamente comigo, Cristo Lisbete, porque eu sou quem te dá o conhecimento do céu para que não pereça. Então, desde o princípio, quando eu sou ressuscitada com o conhecimento de Deus Pai, é que eu digo a vocês para tomarem sua cruz e me seguirem em meu crescimento espiritual. Porque é só na ressurreição que alguém pode começar a tomar sua cruz e seguir a Cristo, porque ela é o caminho, a verdade e a vida. Com Cristo Lisbete, você aprende a como vencer a morte em ti. Eu sou sua direção, seu exemplo a seguir, porque sem meu conhecimento do céu, jamais poderás saber como chegar ao Pai para viver eternamente. Diz em Colossenses 2, 11 e 12, ademais, nela foram circuncidados, não por mão humana, mas com a circuncisão que consiste em despojar-se do corpo pecaminoso. Esta circuncisão foi efetuada por Cristo mesma. Vocês a receberam ao serem sepultados com ela, no batismo do Espírito Santo. Nela também foram ressuscitados mediante sua fé, no poder de Deus Pai, que a ressuscitou dentre os mortos. Quero esclarecer isto sobre a circuncisão, já que para Deus só existe a espiritual e não a física. Quando seus discípulos lhe perguntaram, é útil a circuncisão ou não? Eles estavam falando de uma circuncisão física do homem, e ela respondeu, se fosse útil, os pais carnais gerariam seus filhos circuncisos no seio de suas mães. No entanto, a verdadeira circuncisão, em espírito, é útil em todos os aspectos. Amém? Amém. Agora, ainda que muitos tiveram o privilégio de escutar-me no princípio em minha ressurreição e participaram em ressuscitar juntamente com Cristo Lisbete, nem todos escolheram tomar sua cruz comigo.
ou seja, nem todos foram sepultados comigo. Diz em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque virá a hora quando todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Deus, e os que fizeram o bem sairão à ressurreição de vida, mas os que fizeram o mal à ressurreição de condenação. E fazer o mal aos olhos de Deus é não fazer a vontade de Deus Pai. Agora vem porque a ressurreição não é o que te dá a vida eterna. A ressurreição é o privilégio que Deus te dá de ouvir a sua palavra feita carne, que é ressuscitar com sua sabedoria do céu, de Deus. Mas, se não é escutar para fazer o bem que ela te diz, isto é, não tomando sua cruz e seguindo-a a partir desse momento, então está semeando para destruição e morte, ao contrário dos meus santos anjos, os justos que escolheram crer por minha fé em Deus Pai. Vocês creem como eu, sem terem que ver para crer, e foram pacientes para esperar ver o poder de Deus e o que falta por ver. Vocês desfrutam do privilégio de saber como pedir a Deus Pai Melquisedeque, no nome de Cristo, Lisbete, e no amor de Cristo que sobrepassa todo conhecimento, estão enchendo-se da plenitude de Deus. E Melquisedeque e Lisbete são os que podem fazer muitíssimo mais do que tudo o que podem imaginar ou pedir. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Chamem e lhes abrirá. Porque nós, seus pais espirituais, sabemos o que vocês necessitam antes de que nos peçam. E em nossa justiça e santa vontade, vocês recebem de Deus o que é justo, e ao crerem em mim, vocês estão semeando para colher a vida eterna de Deus. Que beleza! Vocês são os espíritos dos justos que são feitos perfeitos por e em Deus. E é porque vocês conhecem qual é o mal que tenta destruí-los para assim poder vencê-lo. Diz no Evangelho de Felipe: quanto a todos nós, que cada um se finque nas raízes do mal que estão em seu interior e desarraigue este mal da alma. Contudo, o mal poderá ser desarraigado sempre e quando o conheçamos. Se não sabemos sobre o mal, este continuará estendendo suas raízes em nós e multiplicando-se. Então, quando se apoderar de nós por completo, nos converteremos em seus escravos. Assim o mal nos escravizará cada vez mais, obrigando-nos a fazer o que não queremos fazer e a não fazer o que queremos. É muito poderoso enquanto não saibamos sobre ele em nós. Enquanto o mal existe, age. A ignorância sobre este é a base do mal em nós. A ignorância nos leva à morte. Aqueles que não saíram, todavia, da ignorância não existiram como verdadeiras pessoas. Não existem e não existirão. Por outro lado, aqueles que permanecem no conhecimento verdadeiro se enchem da perfeição à medida em que a verdade se revela ante eles, pois a verdade, assim como a ignorância, permanecendo oculta, descansa em si mesma, mas quando se revela e se conhece, floresce sendo louvada. Quanto mais poderosa é a verdade que a ignorância e o erro. Ela nos dá a liberdade, porque se você conhece a verdade, ela te fará livre. A ignorância é escravidão. O conhecimento do céu é liberdade. Já não podem usar a desculpa de que lhes falta instrução ou conhecimento de Deus? Deus já estão na terra, e levamos quase 7 anos comovendo a terra com nossa voz de mando. Todos podem fazer o bem se verdadeiramente quiserem. Porque claramente sempre fomos nós, Deus, que em segredo, na mente, falamos a todo ser humano para que faça o bem. E o homem crê que é por seu próprio mérito, ou fazer o bem, e isso não é verdade? Não há nenhum ser humano bom, por isso Deus dizem, em Mateus 19:17, nenhum há bom senão um, Deus. Não pensem que essas pessoas são inocentes aos olhos de Deus, porque não são. Qualquer bem que o homem faz, é o Espírito Santo que em segredo lhes fala para fazer o que é bom. No Evangelho de Felipe diz, os governantes terrenos
Pensaram que o que haviam feito com seu próprio poder e por sua vontade, mas na realidade foi o Espírito Santo que atuava em segredo, através deles, fazendo tudo como considerava apropriado. Por isso, para Deus não tem desculpa nem justificativa. Meus santos anjos escolheram viver a santidade de Deus, e podem dizer com a certeza e a convicção da fé de Cristo Lisbeth, que conhecem qual é o mal da alma e sabem vencê-lo com a verdade de Deus Pai e Mãe, que eu lhes revelei. Amém, amém. Deus prometem estar presentes e serem os primeiros a vencer a morte. Mas a pergunta é, em que momento aconteceria isso? Onde Deus pessoalmente te libertariam da morte? Porque Deus não mentem e se dizem que da mão do Seol os redimirei, os livrarei da morte, dizendo à morte, ó morte, eu serei tua morte e serei tua destruição. Com certeza em algum momento o cumpririam. E aquele que crê em Deus espera por esse momento com grande emoção. Por isso, minha insistência para que faça o que te digo, porque eu sou o cumprimento dessa promessa de Deus. Eu sei conquistar a morte, algo tão simples que os homens complicam ao tentar interpretar a Deus sem mim, e por isso durante os séculos viram homens e mulheres de dura cerviz que se negam a crer em Cristo como a esposa de Deus Pai, e não tiveram êxito em conquistar a morte, porque sem ter nascido de novo, do ventre da mãe espiritual, ninguém poderia saber jamais como vencer a morte. Ah, e não é através do Cristo falso promovido pelos ladrões e salteadores das chamadas igrejas que alguém chega a Deus Pai, porque esse falso Cristo que eles pregam é inexistente e por isso não deveriam estar falando sobre o que suas mentes diminutas pensam sobre Deus e Cristo, porque estão totalmente equivocados. Mesmo estando o Espírito Santo de Deus presente fisicamente, lhes falando sobre a verdade de Deus, eles são esse grupo de insensatos, no qual se cumpre a profecia que diz: de ouvido ouvireis, e não entendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Porque seu coração se engrossou, assim como aconteceu com seus antepassados. Com seus ouvidos ouvem pesadamente, fecharam seus olhos para não me ouvir, endureceram seu coração para não me entender. Não querem se converter à vida santa de Deus. Não lhes interessa que eu os cure. São malditos aos olhos de Deus. Mas bem-aventurados teus olhos, porque vês a Deus, e teus ouvidos, porque ouves minha palavra. Muitos profetas e justos do passado desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. E é porque para eles minha palavra no princípio é doce a seu paladar. Imagine saber que você tem um pai e uma mãe espiritual e que tem seu poder para vencer tudo. Mas quando Deus Mãe ou Cristo te exige levar a santidade de Deus Pai à obra, para poder ser um sacrifício vivo e santo, minha comida do céu lhes é amarga em seu ventre, e em vez de serem prudentes em querer viver os deleites espirituais que são eternos, como insensatos que são, preferem os deleites temporários e então morrer. Tanto assim que não incluíram os evangelhos de Felipe, Tomé, Maria Madalena e também os livros secretos de João e de Tiago. E podem ter mais que estão escondidos. Mas estes que se sabe que existem não foram incluídos na Bíblia, nem sequer nas versões revisadas, por razões muito óbvias, e é que estes discípulos, pessoais de Cristo, conheciam qual é o mistério, a verdade de Deus Pai e Cristo, que os homens maus e perversos não quiseram aceitar. Como hoje em dia vocês, meus discípulos, conhecem o mistério de Deus Pai e de Cristo, mas os insensatos não querem aceitar que Cristo é uma mulher e que traz a santidade e a ordem de Deus Pai e Mãe, que Deus são esposo e esposa, pais de sua família espiritual. Mas ninguém sabia isso até que Deus Pai Melquisedeque ressuscita a Cristo Lisbeth e ela dá a conhecer esse mistério que esteve oculto. E sobre esse mistério diz no Evangelho de Felipe que o mistério do matrimônio é grande, porque sem ele o mundo não existiria.
A consistência do mundo depende do homem? A consistência do homem depende do matrimônio? Presta atenção à união sem mancha, porque tem um grande poder. Sua imagem se encontra na poluição corporal. Cristo está dizendo aqui que a imagem de Deus é uma união sem mancha e que tem grande poder e que sua imagem se encontra em um corpo que foi contaminado. E já sabemos que Cristo foi enganado pela serpente e esteve em um corpo de poluição. E alguém poderia se perguntar, como isso é possível, que a imagem de Deus se encontre na poluição corporal? Bom, é no Cristo que participou do mesmo que vocês, em quem está esse matrimônio celestial, a união sem mancha que tem grande poder. E ao estar na poluição corporal, é que Cristo pode ser a primeira a vencer a poluição, nela mesma, vencer a morte. Por isso Deus diz à morte, eu solto a morte, solto a destruição. E é porque para poder vencer a morte, Cristo tem que estar em um corpo de morte, ser ressuscitada com a sabedoria de Deus Pai, e então morrer a corrupção e morte em si mesma. Não pode ser com um corpo sobrenatural, porque então não é válido, e jamais se cumpriria o que diz sobre Cristo, que seria suma sacerdotisa, segundo a ordem de Melquisedeque, e que se compadeceria dos demais. Nem tampouco poderia ser primícia entre seu povo. Nem poderíamos agradar a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem a fé de Cristo. E como Deus não são mentirosos, somos Deus de ação, é uma certeza que estamos cumprindo nossa promessa. E é exatamente isso o que estamos e estivemos fazendo desde o princípio de nossa criação espiritual. Amém? Por isso também diz no Evangelho de Felipe, que a verdade não veio ao mundo com sua espada nua em sua mão, mas veio rodeada de símbolos e imagens. O mundo não receberá a verdade de outra maneira? Há um renascimento e uma imagem do renascimento. É necessário nascer de novo através da imagem. O que é a ressurreição? A imagem tem que ressuscitar pela imagem. A câmara nupcial e a imagem têm que entrar através da imagem na verdade. Esta é a ressurreição. Está claro que a ressurreição é a própria imagem de Deus, que tem que nascer de novo, sendo ressuscitada pela imagem de Deus Pai e Mãe, ou seja, a imagem de Deus Pai é Cristo Lisbete, como está escrito, que Cristo é a imagem do Deus invisível, a primeira de toda a criação. E também diz no Evangelho de Felipe, que Cristo tem dentro de si o humano, o angelical e algo ainda mais misterioso, e ao Pai. E a única que te ensina e dá a conhecer o nome de Deus Pai, quem é e como é, mostrando como serem santos e sem mancha diante dele, sou eu, a primeira e única, que te ensina a crucificar a passada maneira de viver e a despojar-te do velho homem que está viciado, conforme aos desejos enganosos da mente carnal, e a renovar-te no espírito de minha mente, que é a santidade do céu, e a vestir-te do novo homem criado segundo Deus Pai e Mãe, na justiça e santidade da verdade. Também diz que a verdade é uma só, mas está representada pela pluralidade. Isto é para nosso bem, para levar-nos ao conhecimento do um através do amor à pluralidade. Não é a mentira que o sistema religioso promoveu para seus próprios ganhos desonestos, dizendo que Deus só está com seu unigênito Filho varão? Eu lhes ensino o verdadeiro conhecimento do céu, de Deus Pai através do nosso amor eterno como esposo e esposa, que é plural, 2 em 1, 2 em uma só verdade. É segundo o novo homem criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade, que Deus é Pai de sua própria família, e tem esposa e muitos filhos espirituais, não só um filho ao qual enviou a sofrer uma morte horrenda. E só Cristo Lisbete é quem te ensina a crucificar juntamente com ela a passada maneira de viver e a despojar-te desse velho homem que está tão viciado que, se não se despojar dele, te destrói e te mata. Deve entender que esse velho homem está crucificado juntamente com Cristo
para que o corpo de pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E ninguém além de mim te ensina a despojar-te do velho homem. Todos os homens se justificam com uma mentira, dizendo que Deus os ama tal e como são, e que são homens débeis, que por mais que tentem, nunca poderão ser perfeitos e que nunca poderão despojar-se deste velho homem, porque Deus os fez assim. Que atrevimento! Aos olhos de Deus, essas desculpas não são justificáveis. E aquele que não crê na minha santidade do céu é porque não lhe convém. Não querem deixar os prazeres que os matam e preferem morrer a ter que deixá-los. Que triste saber que as pessoas me rejeitam porque preferem morrer para não terem que viver uma vida santa em Deus. Preferem a morte. Por isso estamos vendo o que está acontecendo no mundo inteiro. A morte está oprimindo a todos e vai na velocidade de um foguete. Esse ladrão, o malvado leão, que ruge, não tem piedade de ninguém, nem dos idosos, nem das crianças, nem dos jovens, e ninguém escapa de suas garras devoradoras, a menos que clamem meu nome grande. Esse inimigo sabe que nós, Deus, estamos colhendo o que semeamos em vocês e nos estrangeiros, e ao lhe faltar pouco tempo quer colher o que mais puder, e por isso está cobrando a vida de todos os que desfrutaram dos deleites, e também levando os filhos e familiares e amigos destas pessoas. Que triste ter que ver isto em todas as notícias. Os discípulos disseram a Jesus: Conte-nos, como virá nosso fim? Jesus respondeu: Haveis por acaso descoberto já o princípio, para que pergunteis pelo fim? Sabeis que onde se encontrar o princípio, ali estará também o fim. Bem-aventurado aquele que se encontra no princípio. Ele conhecerá o fim e não provará a morte. O princípio é da criação espiritual e o fim é da morte, porque aquele que achou o princípio da criação espiritual de Deus conhece como dar fim à morte. Também lhe perguntaram quando acontecerá o repouso dos mortos e quando chegará o novo mundo. Ela lhes respondeu: O que estáis esperando? Já chegou, mas não sabeis reconhecer. Cristo mesma está lhes dizendo: me tem na frente de vocês, e ainda perguntam sobre coisas que vocês mesmos escolheram não entender. Porque se reconhecessem a Deus Pai e Mãe na frente deles, não teriam perguntas porque Cristo está te guiando para onde deve ir e ninguém deve se apressar. Mas, como querem seguir vivendo nos deleites temporários da carne, preferem que o novo mundo que eles esperam ou imaginam seja algo místico, porque não lhes convém reconhecer-me, já que não lhes agrada a minha ordem. Essa é a verdade absoluta. Seus discípulos lhe disseram: Profetas falaram de ti em Israel? Ela lhes disse: Haveis apartado a um lado a vivente que está ante vós, e haveis falado só dos mortos. Aqueles profetas estão aqui? Não. Então, por que lhes importa o que disseram os profetas sobre mim? Se não estão aqui presentes dando testemunho de mim, então não se cumpriu neles o que professavam? E isso faz deles falsos profetas. Ainda que algumas das coisas que disseram eram certas sobre mim, não significa muito, se não alcançaram o cumprimento das promessas de Deus. Posso usá-los como referência escrita para vocês, mas não como testemunhos viventes. Se os seres humanos apenas quisessem conhecer de verdade a Deus, já teríamos nos manifestado a todos desde o princípio de nossa criação espiritual. Mas como sabemos que não é assim, ou seja, nem todos querem saber do verdadeiro Deus, temos que fazer desta maneira, manifestar-nos primeiro a um povo verdadeiro, que seria fiel a nós. Se os seres humanos apenas entendessem que a morte física jamais poderia ser um sacrifício agradável para Deus, e que a morte das pessoas no mundo não tem nada a ver com Deus, como se consolam entre eles dizendo que Deus os chamou ao céu, e que esse dia em que morreram foi o dia que Deus tinha escrito para que morressem dessa maneira. E em muitos casos, umas mortes horríveis. Como podem vincular a morte com Deus,
que são a vida. Deus jamais pediria um sacrifício de morte física de pessoas, nem de animais, figurativamente falando. O único sacrifício que Deus te pede é na mente, primeiramente para que em teu corpo e entorno se reflita a vida de Deus, que abunda em teu coração, mente. Porque palavra fiel é esta: se somos mortos, a morte com ela, também viveremos a vida eterna com ela. Diz no Evangelho de Tomé que Jesus disse: reconhecei o que está em frente da vossa vista, e vos será claro o que vos é oculto, pois nada há escondido que não chegue a ser revelado. Se reconhecessem o que está na frente das suas vistas, poderiam ver o que está oculto em suas mentes, pois tudo o que está escondido é revelado em minha presença. Se não te revelo as trevas que estão em tua mente, jamais poderia identificar os inimigos para poder vencê-los, como Deus ordena. Mas tem que entender minha palavra, para conhecer o que tem que fazer para não morrer fisicamente. No Evangelho de Tomé, Cristo diz: quem achar o sentido destas palavras não provará a morte. Se Cristo está lhes dizendo que quem achar o sentido de suas próprias palavras não provará a morte, é porque ela sabe que se pode conseguir com apenas querer entendê-la e fazer tudo o que ela te diz. Porque a fé de Cristo é grande e move montanhas em tua mente, porque é nas montanhas onde os inimigos se uniram contra nós. Por isso Cristo diz aos discípulos quando lhe perguntaram: por que nós não podemos lançar fora os demônios? Ela lhes responde: por vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes minha fé, que é como um grão de mostarda, direis a este monte: mova-se daqui, e se moverá, e nada vos será impossível. Aquele que tem a fé de Cristo Lisbeth vive uma vida no repouso, na paz e na justiça de Deus em sua mente e em seu entorno, porque quer dizer que sabe vencer em tudo e colocar tudo que tentar roubar o que Deus lhe deu por estrado de seus pés. Que lindo viver assim! Isso é o que agrada a Deus. Que em tudo você seja firme e constante no amor, poder e domínio próprio de Deus, Melquisedeque Lisbeth. Ninguém mais sabe quão profundo e importante é poder dizer a uma montanha em tua mente: mova-se daqui, e se moverá. Esse é o poder que Deus Pai e Mãe te deram para usá-lo corretamente, e nada será impossível para vocês, porque são filhos dos Deus Altíssimos, e se fazem tudo, sendo pacificadores, amando como você quer ser amado, então o que é impossível para o homem será possível em Deus, Melquisedeque Lisbeth. É assim que você deve estar, desfrutando da nossa eternidade que te demos. Não doente e sempre se queixando, ou estando de mal a pior. Não, porque isso quer dizer que você não tem minha fé. Você pode ser comparado ao camarão que é levado pela corrente. Seja como eu. Não tenha medo, porque se você padeceu é porque Cristo padeceu primeiro, e vencendo a morte para que você também possa vencer. Confie em mim e não se deixe influenciar pela mentira. Só escute a minha voz, porque eu jamais te diria que você está doente ou que vai morrer. Só deve existir uma voz em sua mente, a qual você escuta, e é a de seus pais espirituais, Deus, Melquisedeque Lisbeth, que somos vida em abundância e estamos contra o que se opõe à nossa vida eterna. Em meu reino virá a conhecer a verdadeira ressurreição e morte de Cristo e a de todos os que juntamente com Cristo são ressuscitados. E os que ressuscitam para a vida eterna são todos os que amam a Cristo, mostrando-me nosso amor, tomando sua cruz e seguindo-me aonde quer que meu espírito vá. Amém, aleluia, um abraço forte, os amamos eternamente.